Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, que eu não faço a mínima ideia qual é o horário que você está vendo isso daqui, mas estamos iniciando mais uma aula do Copy Evolution. Nessa aula aqui, já falando com os dois pés na porta, eu vou estar falando para você sobre o Proof Method. O que é o Proof Method? Quais são os processos que você utiliza para estar aplicando ele? O que você pode estar fazendo na prática? E óbvio, quem já conhece o Miguel sabe que ele é o rei do over delivery de várias maneiras, então, óbvio, tem uns bônus muito bons para você estar utilizando. Isso até porque tem vários arquivos que você vai estar tendo disponibilidade quando você acessar esse mapa mental. Que sim, você vai ter acesso a esse mapa mental. É só você mandar um direct para mim no Instagram, caso você não seja do grupo do Copy Evolution e você esteja assistindo essa aula. É só mesmo você clicar no meu Instagram, que eu vou estar disponibilizando daqui a pouco, e manda um directzinho que eu te mando o mapa mental dessa aula. E, sem mais enrolação, já vamos direto para esse mapa mental, porque não tem muito o que dizer mesmo. Prontinho, já estamos nele. E vamos lá, pessoal. O que acontece? O que é o Proof Method? Antes de eu começar a clicar nos negocinhos do mapa mental, o Proof Method, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, uma coisa de curso. Não vou mentir, é uma coisa de curso. Porém, o que será passado nessa aula é justamente para pessoas que querem melhorar o seu marketing direto. Isso é, sua escrita persuasiva em VSLs, entender a espionagem de anúncios, até mesmo dominar a ferramenta do chat GPT em si para fazer as suas copies. Vocês vão ver que no prolongar dessa aula vai ter muita coisa, mas muita coisa mesmo sobre pesquisa. Por quê? Você, se é um copywriter e está me assistindo, nós dois sabemos que a parte mais chata de escrever um VSL não está na escrita em si, mas na pesquisa que fazemos antes de escrever. Eu posso ter certeza que se eu te der tudo que você precisa para escrever uma VSL, você senta a bunda na cadeira e você escreve uma em 4, 5, 6 horas direto, viradaço. Então, é justamente por causa disso que essa aula eu tenho certeza que é muito importante para você. Por quê? Da forma como será demonstrada a utilização dessas ferramentas, você vai perceber que é tão idiota a forma como a gente vai utilizá-la que você nunca mais vai querer escrever uma VSL do mesmo jeito. Beleza? Ok. Sem mais enrolação, só vou beber uma água. A gente vai começar a apresentar diretamente por esse mapa mental, que, como eu disse, é só você mesmo clicar no meu Instagramzinho aqui, que você já é direto para lá. Caso você não tenha acesso a esse mapa mental, é só me mandar um direct. Beleza, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é o Proof Method? O Proof Method, ele primeiramente foi criado pelo Abraham Stelling. Caso você não saiba, o Abraão, deixa eu ver se vai, não abriu, tanto faz. O Abraão, ele é um copywriter de múltiplos 8 dígitos, isso é, faturou mais de 10 milhões com marketing direto e ainda fatura muito. Ele mesmo criou o Proof Method, criou todos os processos, mostrou toda na prática o uso de ferramentas. Então, o fato de eu estar falando aqui é justamente para eu dar os créditos para ele, tá bom? Não fui eu que inventei, eu estou aqui justamente para mostrar o passo a passo, o resumo de tudo isso para você que não gosta de ficar, sei lá, 20 horas sentado numa cadeira. Então isso daqui é para ser o resumo do resumo do resumo. Você vai comer isso, você vai assistir isso daqui comendo uma pipoca, tomando um suquinho, um refri e você já vai botar na prática no mesmo dia, se pá na mesma noite, na mesma madrugada. Beleza? E seguinte, já vamos lá. Quais são os diferenciais do Proof Method que eu percebi e que é muito interessante de estar sendo pontuado? Script barra estrutura. Para você que não sabe o que é um script, um barra estrutura, essas coisas, vamos lá, tem até meu comentário aqui. É um passo a passo, porém é muito importante que na hora de criar você saiba que o formato vai ficar diferente. O que acontece? Existem muitas pessoas que quando elas pegam um script, geralmente são pessoas mais iniciantes, mas quando elas pegam um script, elas seguem o script literalmente do início ao fim. Não mudam nada. E, sinceramente, isso chega a ser até da dor de cabeça. Mas tudo bem. O que acontece é que essas estruturas, script você pode chamar de estruturas, elas são meio que como, literalmente, como eu disse ali, um passo a passo, mas você não deve seguir elas de forma engessada. Isso porque cada um tem uma forma, um raciocínio diferente. O que eu acredito ser melhor naquele momento, você vai acreditar que outra coisa seja, e tá tudo bem.
O problema é quando você se bloqueia a sua criatividade simplesmente porque tem um passo a passo ali que alguém que na sua cabeça tem mais conhecimento que você falou que só aquilo deve ser seguido. Eu, sinceramente, não concordo com isso. Se você receber um script, entenda a essência por trás daquilo. O do porquê aquelas palavras estão ali e o do porquê você está se comunicando daquela forma naquele momento. Uma vez que você entendeu isso, você pode facilmente replicar para diversas coisas. E é justamente por causa disso que a gente vai estar batendo muito nessa parte de essência aqui no Prove Method. Por quê? Porque o que engloba o Prove Method, vocês vão ver, é a pesquisa. Tanto que pesquisa é a prática de tudo que nós vamos estar vendo aqui. Mas sem mais enrolação, vou estar continuando aqui. Já vamos direto aqui para a parte de script de estrutura. Um ponto muito interessante, eu mesmo já gravei uma aula sobre um dos scripts que são muito utilizados no marketing direto, que é a aula do John Benson. Caso você queira assistir, que eu recomendo, você precisa 15 dias. E assistir, você você vai conseguir facilmente estar criando muitas e muitas VSLs utilizando o script do John Benson, que inclusive também tem um mapa mental que eu separei somente para essa aula. Mas isso vai de você. Eu sugiro que você assista, ok? Também tem o script do Steven George, tudo isso, que o Steven George é um dos mais utilizados hoje em dia em renda extra. Mas eu pontuo novamente o que já foi dito. Não siga algo de forma engessada. Se fosse falar, Miguel, você segue algum script todo assim? Cara, é um pouquinho lá do John Benson, é um pouquinho lá do Steven George, é um pouquinho de mim mesmo, é um pouquinho do que eu acho que melhora ali. Se você falar, eu sigo tal script do início ao fim, essa pessoa geralmente não tem uma criatividade tão abrangente. Ela não é tão boa assim, vamos dizer, em estar criando por si só. Ou ela seja muito iniciante, por assim dizer. Ok? Mas vamos lá. Pessoal, o que é muito importante a gente bater aqui no Prove Method é literalmente o fato de que ele tem um processo, que eu gosto muito, sendo bem sincero, eu gostei muito dessa parte de ele ter um processo, porque uma vez que você tem um processo definido, você sabe uma linha de raciocínio, um plano que deve ser seguido. Muitas das pessoas são perdidas na hora de fazer uma VSL porque elas não sabem o que precisam fazer. Isso daqui que eu vou estar mostrando para vocês é literalmente um passo a passo. Só aplica. Senta a bunda na cadeira, aplica, que literalmente você mata isso daqui em 3 dias. Em 3 dias você tem a pesquisa na sua mão e acabou-se. Ok? Vamos lá. O que a gente já pode começar nos processos, pessoal? Processo de pesquisa. No processo de pesquisa, o que nós vamos ter? O script de nicho, que nada mais é, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não reinvente a roda, cada nicho tem um padrão, perfeito. Antes de eu explicar o que tem nos meus comentários, o script de nicho, pessoal. O que é o script de nicho? Quando você senta e você vai analisar, que é um ponto muito importante que eu vou colocar aqui, analisar as 3 copies mais escaladas do seu nicho, isso é renda extra, saúde, deixa eu pensar agora aqui, sei lá, emagrecimento, rejuvenescimento, você vai notar que essas 3 copies que estão mais escaladas atualmente, nos dias de hoje, elas têm um padrão. Elas vão falar, vamos supor o nicho de rejuvenescimento, que é o que eu mais tenho conhecimento. Todas, eu sei que todas vão falar de bigode chinês, vão falar de pés de galinha, vão falar de rugas, vão falar de tudo isso. Por quê? Porque isso faz parte do script do nicho, a estrutura invisível. Script do nicho e estrutura invisível é a mesma coisa. Cada um dá um nome diferente para a mesma coisa. É uma loucura no marketing digital, mas saiba que é a mesma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Uma vez que você domina o script do seu nicho ou do nicho que você vai atuar, acabou. Você vai conseguir sentar e pensar em fazer uma copy sem nem mesmo precisar pesquisar muito sobre ela. Porque você sabe que aquilo já vai ter. Eu não preciso pesquisar copies de rejuvenescimento atuais para saber que elas vão bater em pés de galinha, bigode chinês, tudo isso que eu já falei. Eu simplesmente vou sentar e vou falar: agora eu vou bater nessas dores, agora eu vou bater nesses desejos, e agora é isso, isso, isso. Pronto. Eu já sei exatamente porque eu já escrevi muito para esse nicho. Ok? Vamos lá. Outro ponto, questão dos meus comentários, que é muito rico. Não reinvente a roda. Se já deu certo várias vezes, vai continuar dando. Exatamente. Não faz sentido eu não querer bater em bigode chinês, essas pés de galinha, essas coisas que eu já falei. Se o pessoal tudo já está batendo, se eu não bater,
eu vou querer reinventar a roda e pode ter certeza eu vou cair da carroça. Por quê? Porque aquilo já está dando certo, não faz sentido. É a mesma coisa que você ir para o nicho de emagrecimento, que hoje em dia é um nicho muito sofisticado, e você não tentar vender encapsulado, você tentar vender infoproduto. Se está todo mundo vendendo encapsulado, não faça diferente, venda encapsulado também. Até porque se você tentar vender um infoproduto, você provavelmente vai ter prejuízo, beleza? Cada nicho tem um padrão e é essas coisas que sempre se repetem, e por isso as copies mais escaladas terão semelhanças. Exatamente como eu falei. As três copies mais escaladas, provavelmente você vai perceber que elas têm coisas em comum. Vamos lá, cada dia uma copy para tirar toda a essência e conseguir fazer uma modelagem, pois você entendeu do porquê aquele copy funcionou. Isso aqui de cada dia uma copy, uma cópia. O que acontece? Tira um dia, pega aquela VSL, analisa ela do início ao fim, entenda a essência por trás de cada palavra, cada momento que a pessoa está se comunicando com um prospect. Por quê? Uma vez que você entendeu isso, você facilmente consegue replicar. Um dia para uma, outro dia para outra, outro dia para outra. Tirou esses 3 dias, no quarto você já consegue escrever uma VSL. Simples, simples assim, ok? Vamos continuar. Extrair a essência de cada uma delas, exatamente o que eu falei. 3 blocos: lead, tese, MCU. MCU é mecanismo único, só que eu coloquei a sigla, tá bom? Quando eu falo esses blocos, é porque o que você vai perceber? A lead é muito importante que você entenda os ganchos, os hooks, que a gente já daqui a pouco vai falar deles, mas você anote isso. Por quê? Porque uma vez que você sabe o que deu certo e o que está dando certo, você consegue facilmente replicar independente do nicho. Ah, e um ponto muito importante. Ah, Miguel, eu vou fazer para o nicho de, sei lá, zumbido no ouvido, eu vou analisar copies de emagrecimento para que lá eu consiga tirar uma essência para colocar no zumbido de ouvido. Olha, você consegue fazer isso sim, mas eu aconselho que você procure outras copies de zumbido de ouvido. Caso não tenha atualmente sendo escalada no Brasil, vá para a gringa, vá para inglês. Ah, não sei inglês, Miguel, se vira, mas pegue e analise a copy do nicho que você vai estar escrevendo, porque aí vai ficar muito mais simplificado para você, é muito mais fácil, ok? Perfeito. Lembrando, qualquer dúvida, você manda um direct. Vamos lá. Perfeito. Script de nicho. Entender as dores do público. Como é aquilo que eu já falei. Rugas, bigode chinês, pés de galinha. Isso são dores do público de rejuvenescimento, que eu sei. Mas agora, quando você analisar as copies, as mais escaladas dos nichos, você vai perceber. Todas vão bater no mesmo na mesma dor do público. Todas. Elas vão estar falando, ah, isso. Renda extra. Ah, você está cansado de ser um ferrado, ganhando um salário mínimo, que odeia o próprio trabalho, que está pegando um busão, que sei lá o que das quantas. É literalmente isso. Quer ganhar dinheiro no automático? São dores do público, desejos do público. Então, você facilmente consegue identificar isso. Entenda que deixa eu colocar aqui, ó. Não passe horas procurando as dores das pessoas no YouTube. Elas já estão no vídeo e provavelmente você não vai usar. Ponto. Por que eu digo isso? Se você ir como padrão que todo mundo faz, todos os copywriters, a maioria, 95%. Ah, eu vou pesquisar no YouTube as dores das pessoas que já passaram por isso. A probabilidade é que você vai abrir um bloco de notas e você tenha tanta coisa, mas tanta coisa, que na hora de escrever você não vai saber o que utilizar na sua VSL. E é justamente isso que é o problema. Entenda que a partir do momento que você analisar as 3 copies mais escaladas do nicho que você vai escrever, você não vai precisar mais pesquisar nada no YouTube, porque os caras já vão te entregar. E outra, o que você analisar e pegar, você pode muito bem perguntar para o ChatGPT. A gente vai estar fazendo isso, tá bom? Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Hoje, nem sei que dia é hoje, deixa eu ver. Dia 12 de novembro de 2023. Eu tô gravando. Não sei que dia você vai estar escrevendo, mas aí você fala, olha, hoje de sei lá que dia, eu não vou mais ficar procurando comentários no YouTube. Isso porque agora você vai ter uma facilidade muito maior com ferramentas, ok? E uma visão mais amplificada. Beleza? Vamos continuar. ChatGPT, como eu já falei,
Liste como é o dia de uma pessoa que sofre com isso. Blá, 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 blá. Lembrando, a gente vai fazer isso na prática. Eu vou abrir o ChatGPT ainda nessa aula praticamente, e a gente vai estar escrevendo com ele juntos e você vai perceber o tamanho de coisas, o tamanho de informações que ele te dá. Simplesmente você ensinando a como ele fazer storytelling, a como ele fazer uma copy. Beleza? Vamos lá, continuar. Ideias de mecanismo. ChatGPT também. Vocês vão perceber, a gente vai utilizar muito ChatGPT e eu vou dar muitos prompts e inputs que você pode utilizar. Miguel, eu não sei o que é prompts e não sei o que é inputs. Não se preocupe, eu vou explicar tudo isso mais para frente na aula. Mas já saiba que isso aqui está rico de conhecimento. Você vai sair dessa aula praticamente com um mestrado em ChatGPT. Beleza? Continuando. Peça para o chat falar outras formas de apresentar o mecanismo que você já está. Isso aqui ficou errado, mas já viu. Se funcionou uma vez, vai funcionar de novo. Não tem problema usar o mesmo mecanismo, contanto que mude a explicação dele. Pessoal, eu posso muito bem utilizar a microbiota de pele, que é uma copy minha, que eu fiz de rejuvenescimento, e apresentar ela de uma maneira completamente diferente, utilizando os mesmos argumentos. Isso é completamente válido. É só você ir em mecanismos de renda extra. Olha o tanto de coisa que é literalmente a mesma fala e os caras continuam vendendo. Por quê? Eles pegam um produto, fazem uma outra roupagem. Miguel, o que é roupagem? Roupagem é você apresentar a mesma coisa de uma forma completamente diferente. E eles vendem. Acabou-se. É literalmente isso. E uma vez que você dominou isso, você fez uma oferta. Essa oferta escalou para 10 milhões. Acabou. Ah, ela está morrendo. O que você vai fazer? Você vai fazer outra oferta, mas você não vai mudar o produto, porque agora você sabe fazer uma outra roupagem para a mesma coisa. E assim a sua oferta revive. Beleza? Outro ponto que a gente pode utilizar também de YouTube. Listar os maiores hooks de anúncios, identificar uma inspiração de comunicação, pesquisa de mecanismos. Vamos lá. O que acontece? Listar os maiores hooks de anúncios. Hooks, o que é hooks, Miguel? Olha, você não sabe o que é hooks? Clica aqui nesse linkzinho, você já vai cair no conteúdo que eu mesmo utilizo para saber quais são os hooks. O que é hook, Miguel? É o ângulo mais o benefício que vai dar o hook. Eu não vou explicar isso aqui do início ao fim, porque na minha aula de tese de marketing eu já expliquei que, inclusive, eu vou estar deixando ela no cardzinho que vai estar provavelmente em cima de mim aqui nesse izinho do YouTube, e lá você pode ver todas as coisas sobre explicação de gancho, de ângulo, de tese de marketing em si, beleza? Mas já saiba, você clicando aqui, você já vai direto para esse documento, ok? Identificar uma inspiração de comunicação. Identificar uma inspiração de comunicação é nada mais do que você ir em vídeos daquele nicho que você está atuando e entender qual a linguagem que a pessoa está utilizando, qual a forma como ela fala, é uma forma formal, informal, mais ou menos, como ela está se comunicando com o público, qual é o público dela. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe disso, você pode falar para sua expert, para o seu expert, como ele deve se comunicar. Ponto. É literalmente isso. É você entender como outras pessoas desse nicho que você está falam, ok? Porque uma vez que você entende isso, você está conversando com o seu público da mesma forma. Perfeito. Pesquisa de mecanismos. A pesquisa de mecanismo, pessoal, é que nem eu disse. Você não precisa utilizar os comentários do YouTube, porém, os vídeos em si eles já entregam muita coisa. Então, você ir em um vídeo de dor nas costas, assistir aquele vídeo e perceber o que foi falado durante o vídeo, você já vai entender que lá tem mecanismos que você pode utilizar para sua copy. Beleza? E é muito importante que você liste tudo isso. Beleza? Que você liste ideias de mecanismos, que você liste a sua inspiração, que você liste os maiores hooks de anúncios, como foi falado, anúncios esses que você está vendo rodando. Clica num anúncio que você está vendo, sei lá, você vai assistir um vídeo no YouTube, caiu um anúncio, clica nele porque o YouTube já vai saber que você é um cliente comprador, um provável cliente comprador, ele não vai parar de te mandar anúncios da mesma pessoa, beleza? Outra pauta que a gente pode falar aqui é briefing de dados, pessoal. O que é briefing de dados? Miguel, o que é briefing, né? Tem um pessoal que não sabe nem o que é briefing, eu esqueço.
Briefing nada mais é do que você ter uma fonte de dados ali, pessoal. Você listar os dados, você ter um documento com dados. Quem é do marketing digital, quem é copywriter, tem muitos documentos como esses. E um deles é você listar os ângulos dos anúncios. Miguel, ângulo é diferente de hook? É, tanto que nesse mesmo documento aqui você percebe. O ângulo mais o benefício é igual ao Hulk. Miguel, quais os tipos de ângulos? Novidade, pergunta paradoxal, história pessoal, violar expectativas, aviso urgente. Pessoal, esse documento é rico. Tem exemplos de cada um dos ângulos, de cada um dos benefícios. Então é muito importante que você veja ele do início ao fim, de cabo a rabo. Beleza? Ok. Vou beber uma água. Vamos lá. Pega umas 4 a 5 ideias de ângulos e fazer um exemplo. Detalhe, escrever com total fluidez, porque se você travar na hora de escrever, a probabilidade é que você não vai conseguir escrever uma copy com aquele anúncio. Isso é muito importante ser pontuado. O que acontece? Pegue 4 a 5 ideias. Uma vez que você pegou essas 4 a 5 ideias de ângulos, vamos partir do pressuposto. Miguel, eu peguei o ângulo de novidade e é isso. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que eu posso mostrar. Deixa eu ver. Ângulo. The One Thing, não tem de novidade? Beleza. Mas coisa no One Thing. The One Thing é tipo aquilo, o único. Não vai parar de elogiar a sua aparência. Use isso, use isso. Isso é o The One Thing, pessoal. Use isso. Use isso já é o The One Thing. Todos os dias ao acordar e veja seu marido se espantar com a sua aparência jovem e bonita com 20 anos atrás. Pronto. Isso daqui é o não vai parar de elogiar a sua aparência. Ah, isso aqui é o hook, entendeu? Esse é o gancho, esse é o benefício, esse é o ângulo e isso aqui é o gancho. Ponto. Uma vez que você identificou o ângulo e você anotou o ângulo, já faça um exemplo. Por que eu digo isso? Porque uma vez que você fizer um exemplo de ângulo mais benefício, fazer um hook, fazer um anúncio, se esse anúncio que você fez, ele saiu com total fluidez, ele é um bom anúncio. Se você travou na hora de fazer ele, isso é um problema. Por quê? Se você travar, você vai ficar muitas das vezes analisando e analisando e analisando e analisando aquela copy do anúncio. Isso não é interessante porque vai te dar um bloqueio de criatividade. E uma vez que esse bloqueio é causado, é muito difícil daquilo ficar bom. Vai por mim. É só você olhar uma VSL, um anúncio que você fez com total fluidez. Você só começou a escrever, você só começou a escrever e vai para um anúncio que você fez parte por parte, pensando, analisando, né? Você vai perceber que o que você fez com total fluidez, ele ficou muito melhor do que o que você fez pausadamente. Por quê? Porque o que você fez com total fluidez, a sua criatividade foi trabalhada. E por conta disso, ele ficou melhor. Então é por isso que eu falo. Escreveu com total fluidez? Ok, ficou bom. Travou, já descarta ele. Por quê? Porque você tem que partir do pressuposto que você tem que escrever uma VSL com aquele anúncio. E se você já está travando no começo, que é o anúncio, imagina na VSL. Beleza? Vamos lá. Listar a construção lógica da lead, listar quais leads você pode modelar. Exemplo, essas 5 coisas bobas que você faz todo santo dia está te causando um aumento de peso exagerado. Isso daqui, pessoal, é muito comum para leads de emagrecimento. Então, eu já sei que eu posso utilizar isso em outros nichos. E tá tudo bem. Eu posso utilizar esse nicho de emagrecimento? Posso também, porque é normal você ver uma lead desse formato. Então, você listar os tipos de lead que você pode modelar, lembrando, modelar é você captar a essência por trás daquilo e refazer na sua copy. Não é você dar um Ctrl C, Ctrl V mudando palavras. Aí é literalmente o copia e cola. Beleza? É um ponto importante. Vamos continuar. Definir qual será a sua tese de marketing. Da oportunidade, caso caís, mecanismo 2.0, solução superior. Miguel, não sei o que é isso. Meu filho, você está atrasado. Vai assistir a aula de tese de marketing que a gente já vai chegar nela. Vamos continuar. Fazer definição da oferta, definição de produto, garantia, OV, money close, etc. Miguel, o que seria isso? Money close, AOV,
Isso no momento não é muito importante, pessoal. Não é muito importante porque geralmente essa parte de OV, Money Close, é mais para nichos de renda extra, coisa do tipo. Mas definição do produto, garantia, é muito importante que você já tenha definido. Por quê? Uma vez que você sabe o que você vai pelo menos entregar no seu produto, eu não estou dizendo você criar o produto. Eu sou muito mais da ideia de você primeiro criar a oferta para depois criar o produto. Mas você ter definido o que vai ter naquele produto vai facilitar na hora de você criar bônus, módulos e etc. Beleza? Garantia eu nem preciso falar. É garantia. Criar super credibilidade. Você mostra para a pessoa por que ela deve te ouvir e como você pode ajudar ela. Isso aqui, pessoal, a super credibilidade nada mais é do que: olá, eu sou Miguel Titioro, tenho 10 anos como copywriter, sou um copywriter sênior que já gerou múltiplos 8 dígitos para pessoas como Luiz Drizzi, como Pablo Marçal, como, sei lá, Michael Jordan, e eu só realmente peguei aqui um exemplo nada a ver. Mas nisso eu já criei uma super credibilidade. Muitas das vezes você está fazendo isso no automático, mas saiba que na hora que você vai criar autoridade para o seu expert, isso é chamado de super credibilidade, porque você vai tacar tanta coisa ali que a pessoa ela vai falar: caramba, a pessoa que eu estou escutando é um especialista, beleza? Isso é a super credibilidade. Vamos lá. Depois de você ter feito a pesquisa dos processos do Proof Method, você vai para criar a sua tese de marketing. Miguel, como eu crio uma tese de marketing? Clica aqui nesse carinha e vai assistir a aula de tese de marketing. Qual era a mesma Beleza? palavra? Que ela está muito bem explicada, é uma das melhores aulas. Quem assistiu, copywriters que já fizeram múltiplos 6 dígitos, múltiplos 7 dígitos, assistiram essa aula e realmente falaram que nunca viram um conhecimento tão rico e tão bem resumido. Então, o que você está esperando? Vai assistir a merda da aula. Beleza? Vamos continuar. Depois a gente vai para escrita. Escrita, escrita, escrita. Miguel, a tese de marketing aqui, ela não está no processo da escrita? Não. Por quê? Porque você está realmente mostrando a construção lógica da tese, pontos lógicos, que isso é você gradualizar. Miguel, eu não sei o que é gradualizar. Vai na aula, vai assistir a merda da aula. Beleza? Perfeito. Na parte da escrita, uma vez que você já tem tudo definido, aí você vai escrever a sua VSL inteira, aí você vai escrever 3 leads extras. Por que 3 leads extras? Você já vai ter escrito uma lead para sua VSL inteira na hora que você escreveu ela. Você vai escrever mais 3 leads. Por que mais 3 leads, Miguel? Cara, você tem que entender uma coisa. A lead, ela é o que ferra a sua conversão. Se você não tiver feito ela de forma correta. A sua copy pode estar perfeita, impecável, né, uma Copa de 30 minutos, por exemplo. Mas se os 5 minutos, 2 minutos estiverem horríveis, ninguém vai assistir o resto. É a mesma coisa que eu não te chamar a atenção, eu tenho uma coisa de ouro para te entregar, só que eu não chamei a sua atenção da forma correta. O que vai acontecer? Você vai passar reto por mim. E aquilo que mudaria a sua vida, você não vai estar nem aí, porque você literalmente nem conseguiu prestar atenção no que eu estava falando. Beleza? Então, você tem que fazer leads. Inclusive, a gente vai falar de renovação, que é o último ponto. Mas você fazer uma lead por semana é muito, mas muito necessário, ou até mesmo mais. Beleza? Escrever 10 anúncios para teste, isso é 10 anúncios para teste quando você vai rodar, entendeu? Anúncio é uma coisa que nós vamos escrever toda semana, pessoal. É literalmente no dia a dia do copywriter é a coisa mais, vamos dizer assim, rotineira você escrever anúncio. Então, você ter como rotina, como disciplina, escrever anúncios, 10 anúncios, 20 anúncios por semana é ótimo. Porque assim você vai ter testes e mais testes e mais testes. Isso quando não estamos falando de uma VSL que está escaladaça. Uma VSL que está escaladaça são 20 anúncios por dia. Então, imagine só. É muito bom você ter essa disciplina, beleza? Escrever pré-VSL. Essa pré-VSL, pessoal, mais importante para a saúde. A pré-VSL é justamente um anúncio, é um anúncio. Porém, é um anúncio mais longo, de vamos supor 3 minutos, onde a gente literalmente passa um conteúdo para a pessoa. Na maioria das vezes, o CPC, que é o custo por clique, ele vai ser caro.
ele vai ser um pouquinho caro, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem 3 minutos do seu vídeo, mas você concorda comigo que você vai ter esquentado o seu lead de uma forma tão grande que ele vai ficar literalmente a sua VSL inteira se ele assistir o anúncio? Porque já no anúncio você passou um conteúdo, na VSL você vai passar o mesmo conteúdo, porém de uma forma mais abrangente. A pessoa ela vai comprar em quase 90% dos casos com essa pré-VSL, beleza? Escrever upsell é uma coisa padrão. Se você vai lançar uma oferta, já tenha um upsell em mente. Porém, na minha perspectiva, eu gosto de primeiro validar uma VSL para já escrever um upsell. Vendeu 5 vendas, 10 vendas, eu tenho certeza que você vai beber uns 3 Red Bulls, vai virar à noite para escrever um upsell ou coisa do tipo. Porque aí, meu filho, você já está vendendo, agora é botar mais dinheiro no bolso. Beleza? Perfeito. Uma vez que você escreveu tudo isso, nós vamos para a parte da revisão, pessoal. E um ponto muito importante que eu gostaria de destacar aqui é o meu amigo Daily, que inclusive é um copywriter sênior, ele fez a disponibilidade de eu estar compartilhando com vocês esse checklist de revisão que ele mesmo fez. Aqui vocês vão ter de forma rica em conteúdo uma maneira simples e, vamos dizer assim, muito, como pode dizer, muito bem explicada de como fazer uma revisão de uma VSL, dos criativos, toda essa parte. Então não vou nem entrar em detalhes mesmo, porque eu quero que você veja esse documento que está muito rico. Inclusive, segue ele lá no Instagram. Assim que você pegar esse documento, já segue ele lá, porque o cara é outro nível. Beleza? Vamos continuar. Uma vez que você fez a revisão, revisou a VSL inteira, revisou os anúncios, tudo isso, agora vamos entrar no processo de renovação. Miguel, o que é renovação? Escrever 20 anúncios por semana, escrever 3 leads por semana. Pessoal, é aquilo que eu falei. Ser copywriter não é fácil. A grana que entra é boa, mas não é fácil. Você tem que ter certa disciplina, você tem que escrever, você tem que estar sentando com a bunda na cadeira e realmente escrever. Então, uma vez que você está escrevendo vários e vários e vários e vários anúncios, várias e várias leads, pode ter certeza, o tanto que isso daqui vai ficar escalado, não tem comparação. Beleza? Agora, isso daqui foi o processo que lhes foi passado. Beber uma aguinha aqui, só um minuto. E após esses processos, vem a parte mais divertida, não é mesmo? Beleza, Miguel, entendi os processos, gostei, é rico, vou estar aplicando, vou estar seguindo esse passo a passo, porque eu sou uma pessoa perdida igual você, e a gente precisa de passo a passo para estar seguindo. Perfeito. Só que agora me fala, Miguel, como é que a gente pode fazer isso na prática? Como a gente faz na prática a pesquisa, que é a coisa mais chata de tudo, como você disse, e como eu mesmo sei. É muito, muito, muito simples, pessoal. Pega na mão do pai, tá tudo certo. Vamos lá. Prática, pesquisa. Nós vamos ter 3 tópicos aqui que eu vou falar: a análise de VSL, o ChatGPT e a espionagem. A espionagem, quem já assistiu a tese de marketing vai perceber que é muito familiar, porém, eu vou estar mostrando dessa vez de forma mais, vamos dizer assim, demonstrativa, ok? E na análise de VSL, pessoal, é o ponto que nós mais vamos bater. Então já vamos lá, sem enrolação, estrutura de copy. Listar para jogar tudo no chat GPT depois. É muito importante isso daqui. Você vai pegar aquelas 3 copies mais escaladas que foram faladas e que você, no caso, vai analisar e você vai listar tudo que você vê nelas. Por quê? Porque justamente disso você vai tirar muitas e muitas coisas com o ChatGPT para você utilizar na sua copy ou em copies de outros nichos. Beleza? Vamos lá. Eu, obviamente, coloquei aqui rejuvenescimento, porque é o nicho que eu mais tenho especialidade, assim, mas você provavelmente talvez tenha especialidade em outro nicho, coisa do tipo. Então, eu vou estar utilizando ele como exemplo, beleza? Vamos lá. Tipo de mecanismo. Causa raiz.
Causa raiz. As pessoas não sabem a verdadeira causa do problema, resumidamente. Isso eu explico lá na aula de tese de marketing. Eu vou estar citando muito isso porque você tem que assistir aquela aula, independente do que aconteça, mesmo que o mundo pegue fogo, assista aquela aula que é muito importante. Mas eu vou falar direto e reto, pessoal. A causa raiz é quando nós temos que mostrar para a pessoa que existe algo por trás daquilo. Pronto. Olha, talvez você não saiba, mas o motivo da sua visão estar doendo, o motivo de você não conseguir piscar os olhos e talvez os seus ouvidos doerem, o seu olho ele palpitar, não está relacionado ao tempo de tela que você fica no computador, está relacionado verdadeiramente a o seu alimento, ao seu alimento, isso ficou horrível. A causa dos seus problemas é por conta da sua alimentação. Pronto, a causa. Quando eu falar a causa, isso está ligado completamente à causa raiz. Nichos de saúde, você, na maioria das vezes, vai ser causa de raiz. É muito difícil você ver uma nova oportunidade em nicho de saúde. É tipo 1 em 1 milhão, ok? E na maioria das vezes isso nem dá certo. Por quê? Porque as pessoas que são no nicho de saúde são muito mais cêntricas, são muito mais fechadas a entender algo como se fosse uma nova oportunidade. É mais fácil você dizer que existe algo que elas não sabem e que é o verdadeiro motivo do porquê aquilo estará acontecendo, do que querer enfiar que algo externo é o que está causando aquilo na pessoa. Como assim externo, Miguel? Ah, não sei, vamos dizer assim, as eleições é o que está fazendo o problema na sua vista. Vamos dizer, seria uma nova oportunidade. Um exemplo bem besta. Mas seria mais ou menos isso, beleza? Então, eu peguei como exemplo causa raiz, porque é o que na maioria das vezes você vai ver. Superestruturas, utilizado por outras celebridades. Superestrutura, pessoal, é quando você vê que aquilo se repete de forma contínua, muitas vezes, mas eu não estou falando poucas, é muitas vezes. Aquilo está dentro do script de nicho e está dentro da superestrutura. Utilizado por outras celebridades é o quê? Vamos partir do pressuposto. Olha, eu sou Miguel Chichoro, sou especialista em microbiota de pele, isso porque eu já ajudei muitas outras celebridades, como Megan Fox, como agora fugiu o nome de todo mundo. Britney Spears, Luan Santana, Michel Teló, a realmente rejuvenescerem. Tanto que você pode ver facilmente programas em que eu apareço, como SBT, como Globo. Em todos esses locais eu dei reportagens, eu expliquei do porquê a nossa microbiota de pele ela é a causa definitiva para o nosso envelhecimento precoce. Pronto, aqui eu já falei a causa, já coloquei em causa a raiz, já utilizei uma superestrutura que é utilizar outras celebridades e eu ainda usei uma coisa muito comum que é nas cópias de saúde, que é o que? Você utilizar programas como Globo, como SBT e afins, beleza? Gancho contra-intuitivo, pessoal. O que essa pessoa fez para... É muito normal e é comum que você, quando está explicando uma coisa, perguntas surgem na cabeça do lead. Perguntas essas como: o que essa pessoa fez para rejuvenescer de forma tão rápida? O que essa pessoa fez para perder mais de 20 quilos? O que essa pessoa fez para... Isso é um gancho contra-intuitivo. É literalmente um ângulo, uma pergunta que a pessoa vai estar se fazendo na própria cabeça, com o benefício que é o do porquê aquela pessoa conquistou aquilo. É completamente normal você ver isso em nichos de saúde, como rejuvenescimento, emagrecimento e afins. Beleza? Outra coisa que nós vamos pegar: dor do público. Rosto jovem, livre de rugas e flacidez, inveja, bigode chinês, pés de galinha. Literalmente a dor do público de rejuvenescimento. Quando nós estamos falando do público de rejuvenescimento, é o que vamos bater. Rosto jovem, livre de rugas, bigode chinês, pés de galinhas e mais um outro de coisa, pescoço de tartaruga. Por quê? Porque são dores do público que sempre vão se repetir. Está dentro da análise da VSL, está dentro da maioria das copies super escaladas que você vê por aí. Ok? Vamos lá. Desejos do público. Acabar com as rugas, flacidez, rejuvenescer a pele, querer voltar a ser mais jovem, ser identificada pelos outros. Isso é, os desejos do público, pessoal, é um ponto muito interessante. E eles podem ser modificados. Como assim? Com o passar do tempo, nós já conseguimos entender que
por conta da evolução de tecnologia, pela evolução, vamos dizer assim, até da forma como os seres humanos se comportam, os desejos da sociedade mudam. Então é muito importante que você analise as cópias, porque a dor do público muitas das vezes não vai mudar, mas o desejo do público sim, porque desejos mudam, mas as dores não. Na maioria das vezes as dores continuam as mesmas. Beleza? Antecipar perguntas na cabeça do lead. Vamos lá. Qual o segredo dela para ter um rosto tão jovem? Entra também no gancho contraintuitivo essa pergunta. A única diferença é que aqui eu fui mais específico. Qual o segredo dela para ter um rosto tão jovem? O que essa pessoa utilizou para conseguir emagrecer de forma tão rápida? O que essa pessoa fez para ganhar tanto dinheiro? Como esses jovens hoje em dia estão ganhando, estão lucrando tanta coisa sem nem ao menos ter um certificado, sem ao menos ter feito uma faculdade. O que essas pessoas estão fazendo que eu não estou fazendo? É um ótimo exemplo de antecipar uma pergunta da cabeça do lead, ok? Crença das soluções comuns. Objeções que tem que quebrar e bater. Nisso daqui é muito interessante porque muito de nós fazemos no automático, mas não sabemos que estamos fazendo aquilo. Então, o que acontece? Cirurgias estéticas, botox, harmonização facial e outros. Isso daqui é o que sempre eu vou bater para dizer que o meu método é melhor. Perceba que cirurgias estéticas, botox, harmonização facial e outros são os meus concorrentes. Então eu bato nas crenças deles e mostro por que o meu método ele é melhor. Justamente porque ele não engloba o que essas coisas englobam, por assim dizer. Vamos partir do pressuposto, olha, eu entendo que você talvez não queira fazer uma cirurgia estética, porque convenhamos, uma cirurgia estética vai sair no mínimo uns R$ 2.000. E se a gente for tirar ultimamente o PIB do Brasil e como está a população brasileira, nós conseguimos concluir que mais de 95% da população recebem menos do que R$ 2.500. Ou seja, uma cirurgia de R$ 2.000 está muito distante para a maioria dos brasileiros. Então, por conta disso, eu vou estar te mostrando nesse pequeno vídeo como você vai conseguir, por um preço muito inferior a R$ 2.000, rejuvenescer de uma forma espontânea. Isso foi meio sete, mas espontânea eu não diria. Mas conseguiu entender? Eu peguei aqui, criei um exemplo prático, já fiz uma venda de visualização, que a gente vai pontuar, mas venda de visualização praticamente é falar, olha, nos próximos 30 segundos você vai descobrir tal coisa. Isso é uma venda de visualização. E, inclusive, eu já fiz uma ancoragem. Logo no começo, já fiz uma ancoragem. Essa pessoa ela já vai saber mais ou menos que ela vai ter que pagar por alguma coisa. Mas, tipo, a curiosidade dela é tanta de saber que é muito inferior a R$ 2.000 que ela vai provavelmente ficar. Beleza? Super credibilidade. Como eu mesmo já falei anteriormente, especialista em rejuvenescimento John Smith, já deve me conhecer por Globo, SBT, etc. É aquilo que eu já pontuei. Não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu já falei do porquê do ser uma super credibilidade. Pré-teste de mecanismo. Aplicação estranha. O que seria aplicação estranha, Miguel? Seria eu falar, olha, fica nesse vídeo que nos próximos 30 minutos, quer dizer, 30 minutos não, nos próximos 30 segundos eu vou te mostrar por que essa casca de laranja é a verdadeira causa de muitas mulheres estarem tendo perdendo 18 anos de rosto em menos de 30 dias. Isso é, todas estão praticamente voltando a ser novinhas. Isso mesmo que você ouviu. Uma casca de laranja está fazendo uma febre nas internets e várias celebridades não param de falar sobre. Então fique comigo que você vai perceber que nos próximos 30 segundos isso é a coisa mais fácil de ser feita até mesmo dentro da sua casa. Pronto. Nisso daqui eu já fiz uma aplicação estranha. A aplicação estranha é muito interessante quando você vende isso. Por quê? Porque quando você vende uma aplicação estranha, você já vai estar mostrando para a pessoa que tem uma curiosidade por trás daquilo, que a pessoa precisa ficar no vídeo. Porque literalmente, uma casca de laranja, a gente não pode negar que é uma coisa estranha de se ver. Porém, é curioso. Então, automaticamente,
você acaba querendo ficar. Beleza? Venda de visualização, fique nos próximos 5 segundos. Toda vez que você ver isso, ou você fizer isso, agora você vai ter a consciência plena de que você está fazendo uma venda de visualização. Muitas pessoas nem sabem que estão fazendo isso, mas estão. Miguel, isso é importante? É. Eu acredito que você fazer as coisas no automático não é muito legal. Porque uma vez que você sabe o do porquê você está fazendo aquilo e não está fazendo aquilo no automático, você consegue facilmente perceber, pô, eu falei isso daqui aqui, acho que eu consigo falar isso daqui aqui de novo. Acho que eu consigo falar isso daqui aqui de novo. Acho que isso daqui não tá legal aqui, por causa que eu já fiz aqui. Quando você sabe o que você está fazendo, você tem muito mais critérios, você tem muito mais crítico, você tem um pensamento mais crítico sobre aquilo. Quando você faz no automático, você só, mano, ah, acho que ficou bom. Eu fiz na fluidez, eu fiz porque eu fiz e pronto. Entendeu? Então é sempre importante você ter as coisas na sua cabeça, exatamente o que você está fazendo. Beleza? Vamos lá. Agora a gente chegou aqui, se eu não me engano, provavelmente a parte mais interessante dessa aula, pessoal. Onde eu vou estar falando para vocês como vocês podem estar dominando esse meu queridinho aqui, ó, que eu vou estar colocando aqui para nós. Mas primeiro vamos voltar para o mapa mental para que a gente passe tudo isso de forma correta. Miguel, o que nós podemos fazer no ChatGPT? Vamos lá. Pontos importantes para serem falados antes de qualquer coisa. Chat 4.0 é o melhor. Por que é o melhor? Vocês veem, eu vou estar utilizando o 3.5 aqui, mas o 4.0 é melhor por quê? Ele vai ter respostas mais assertivas, na maioria das vezes, ele vai ter respostas mais assertivas e ele vai ter um tempo de resposta menor do que o 3.5, que é gratuito. É por conta disso, pessoal. É os pontos e são pontos muito importantes, até porque, querendo ou não, nós sempre queremos priorizar o nosso tempo, até porque tempo é dinheiro. Então, é interessante. Se você puder, é R$ 100 por mês e você tem o chat, o 4.0 disponível. Beleza? Outro ponto. Ele não vai ser tão bom para renda extra e relacionamentos. Por causa do Black. É melhor tentar dar mais roupagem para mecanismos antigos. Lembra que eu falei de roupagem? Você pegar e mostrar aquilo de uma maneira completamente diferente? Ponto. É isso. E por que ele não vai ser tão bom para renda extra e relacionamentos? Por causa do que eu falei, por causa do Black. Se ele perceber que você está querendo falar muita coisa de ganhar dinheiro, tranã, ele vai falar, olha, eu não posso fazer isso, 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 isso. Relacionamento. Relacionamento você geralmente tem que ser mais picante, tem que tocar em partes sensíveis. Ele também não vai gostar de falar sobre isso, entende? Porque já é uma coisa que passa dos maiores de 18 anos. Então é muito melhor você dar uma outra roupagem para certos mecanismos. Beleza? Outro ponto, ele vai ser ótimo para nichos de saúde. Não preciso nem falar muito disso, né? Beleza, emagrecimento, estética, porque é onde ele é mais utilizado, pessoal. Ele vai adorar falar com você sobre, vamos partir do pressuposto, coisas como, sei lá, saúde em si, microbiota de pele, tanto que eu vou mesmo estar utilizando aqui um exemplo de microbiota com vocês. Mas vamos lá. Agora chegamos na parte prática. Ah, e outro ponto antes da gente ir para a parte prática. Se você clicar aqui, pessoal, vocês vão ser direcionados para um Docs, onde vocês vão ter para vocês mesmo vários inputs que vocês podem estar utilizando, vários prompts que vocês podem estar utilizando já direto no seu chat GPT. Esses prompts vão facilitar e muito quando você estiver fazendo a sua pesquisa, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Esse mapa mental vocês vão ter disponível, então vocês podem simplesmente dar o Ctrl C, Ctrl V como vocês quiserem, beleza? Vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui? Colágeno não é absorvido, metabolismo lento, notar o que mais te deram de ideia do mecanismo. Vamos lá. Me dê 30 motivos, a gente vai fazer isso na prática, beleza? Me dê 30 motivos para o metabolismo ser lento. Pronto. Vamos ver o que ele me dá. Envelhecimento, genética, sexo, massa muscular, nível de atividade física, desequilíbrio emocional, estresse, jejum prolongado, consumo excessivo de açúcares, falta de sono. Ó, falta de sono, pô, muito legal, hipotermia, fatores psicológicos, fatores ocupacionais, desregulação de relógio biológico, inflamação crônica, excesso de exercício aeróbico, condições médicas presentes, efeito platô quando o corpo precisa taxa diminuir.
Olha isso. Isso aqui foi muito bom, pessoal. Isso aqui dá um ótimo mecanismo para já um nicho. Não vou mentir, isso daqui já dá um ótimo mecanismo, porque quando o corpo se adapta a uma dieta ou uma rotina de exercício, a taxa metabólica pode diminuir. Sabe aquela pessoa que ela faz exercício, ela já está acostumada com a rotina dela, mas ela não consegue ultrapassar aquilo, ela não consegue ficar mais magra ou mais estética do que ela quer? Pronto, nós já sabemos que é isso. Então eu posso facilmente colocar isso daqui. Deixa eu pegar aqui um bloco de notas, espera aí. Pronto. Eu consigo facilmente colocar isso daqui num bloco de notas e a gente vai explorar esse mecanismo, efeito platô. Pronto. Me faça uma explicação de como afetam, ó, a microbiota, né? Isso daqui são exemplos, pessoal. Exemplos que eu estou dando que tipo, você mesmo pode utilizar. Aqui eu estou fazendo ao vivo com vocês. Vocês percebem que eu coloco três pontinhos. Três pontinhos é justamente onde você tem que mudar. Me faça uma explicação de como o efeito platô afeta o metabolismo lento. Pronto, vamos lá. Adaptação metabólica, perda de massa muscular, ajuste de gasto energético, mudanças hormonais. Perfeito. Olha só, adaptação metabólica. O corpo é incrivelmente adaptável e procura manter um equilíbrio homoestético. Quando há uma redução significativa na ingestão de calorias, o corpo pode ajustar seu metabolismo para economizar energia, reduzindo a taxa metabólica basal. Isso é uma resposta evolutiva para preservar energia em situações de escassez alimentar. Olha isso daqui, pessoal. Que rico é isso daqui. Agora eu vou pegar isso daqui, eu vou anotar isso daqui, adaptação metabólica. Vamos ver. Cite motivos do porquê a adaptação metabólica é causada. Escassez de calorias, dieta de restrição, perda de peso rápido, falta de diversidade numa dieta, falta de exercício de resistência, jejum prolongado, estresse crônico, fatores genéticos, desequilíbrio hormonal, envelhecimento. Percebe que só nisso eu consigo facilmente criar uma tese? Você que assistiu uma aula de tese, que veio para cá já com a mente preparada para escrever uma tese de VSL, o quanto isso daqui já te ajuda na hora de fazer uma gradualização? Olha o quanto isso daqui é rico. Miguel, pô, muito foda mesmo, gostei. O que que temos mais? Temos mais muita coisa. Ó, pronto. Maneiras, só um machinho. Perfeito, pessoal. Só dei uma cortada aqui, mas vamos lá. Continuando. Me dê maneiras de melhorar a gente estava falando. Deixa eu só pegar aqui. Tá, o efeito Placor, metabolismo lento. Me dê maneiras de melhorar o metabolismo lento de forma natural, visando visando a melhora do efeito Plator. Na verdade, visando eliminar o efeito platô. Eu copiei, né? Ô, Miguel, boa. Prontinho. Exercício de resistência, incorporar treino intervalado de alta intensidade. Olha isso aqui, ó. O HITT. O cara já me dá uma sigla que eu posso tacar simplesmente na VSL e ninguém vai entender nada. Variação na rotina de exercícios. Entendeu? Como isso daqui eu já consigo entregar para a pessoa um e-book de exercícios que vende muito. Não estou usando, pessoal. Ah, Miguel, mas não é ruim? Não, sendo bem sincero, não. É uma das coisas que mais está vendendo, assim, vamos dizer, de infoprodutos em nicho de saúde e emagrecimento. Tipo, é coisa de exercício. Beleza? Ok, é um dos prompts, pessoal. Isso daqui, ó, eu dou exemplos que você pode colocar, metabolismo, envelhecimento precoce, tudo isso são exemplos, ok? Isso são prompts já
prontos que você pode colocar e eles já vão te entregar uma demanda gigantesca de informações, beleza? Agora vem um ponto muito interessante. Eu vou colocar aqui um novo chat e a gente vai ir para a parte de inputs. Miguel, eu não sei o que é inputs. Não se preocupa, vem com o pai. Inputs, pessoal, o momento que você vai ensinar o chat. Por quê? Você vai falar para o chat para ele internalizar aquela informação nas pesquisas dele. Então ele vai te entregar algo de forma muito mais detalhada, pois você já ensinou para ele uma coisa anterior. Beleza? Miguel, como eu posso ensinar ele coisas? Pegue um storytelling. Eu vou pegar um storytelling que me foi disponibilizado pelo próprio Prove Method e nele eu vou estar falando uma coisa totalmente detalhada, né? Você mesmo vão ver. É melhor do que falar, é mostrar na prática. Então vamos lá. Olha, eu vou te mostrar um storytelling que basicamente é uma pessoa narrando o dia a dia dela sofrendo com. E vamos lá, pessoal. Ó, eu vou arrastar para cá para vocês verem. Essa daqui é um storytelling de uma VSL de zumbido. De zumbido. Muito prazer, eu me chamo Luiz Carlos, tenho 42 anos e moro em Campinas, São Paulo, com minha esposa Rafaela e minhas duas filhas, Karen e Kelly. E antes de ajudar milhares de pessoas a se livrar do zumbido, eu era um dos mais de 28 milhões de brasileiros que também sofria com ele. E também com a perda da audição, dor de cabeça, perda de memórias, náuseas, tonturas, impossibilidade, estresse e passei muito tempo sem conseguir dormir direito. Ou seja, pessoal, isso daqui é um storytelling, como vocês mesmos já conseguiram identificar. O que nós vamos fazer é, nós vamos falar isso para o chat. Olha, chat, olha, eu vou te mostrar uma storytelling que basicamente é uma pessoa narrando o dia a dia dela sofrendo com um zumbido, zumbido. E eu quero que você preste bastante atenção na riqueza de detalhes durante o texto. Pronto. Ele vai responder, não tem problema nenhum. Não se preocupa muito com as coisas que ele vai estar respondendo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Pronto. Ele vai ler o que ele interpretou, que não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Após ter feito isso, olha o que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui. Com base nessa história, eu preciso que você internalize. Olha só. Com base nessa história, eu preciso que você internalize no seu sistema quais são as principais dores mais latentes das pessoas, os principais medos, a visão de mundo que essa pessoa tem e como ela vive nos dias a dias. Percebe a riqueza de detalhes nesse texto que te mandei? Pronto, eu mando isso para ele. Dá o Ctrl C por Ctrl V, pessoal, que não tem problema nenhum. Olha só, zumbido persistente, perda de controle, impacto nos relacionamentos, loucura, perda de memória, isolamento, visão do mundo, descrença na medicina tradicional, desespero e abandono, vida cotidiana, impacto nas atividades. Pronto, ele já identificou isso, pessoal. Olha bem, olha bem. Depois desse daqui, a gente já vai para esse daqui. Agora, vamos fazer de um ponto diferente. Olha só. Que bom que você entendeu. Agora eu gostaria que fizesse uma outra narrativa, porém dessa vez de um homem de 65 anos que sofre com. Agora vamos lá. Que sofre com cegueira. Acho que é assim que se escreve cegueira, eu espero que seja. Cegueira. Ou seja, todo dia ele tem que passar colírio nos olhos, ficar limpando a lente de seus óculos, de seus óculos. Ponto. Eu preciso que você construa um storytelling com o máximo de riquezas possíveis, citando todos os medos e objeções da pessoa. Faça relato com no mínimo 1.500 objeções. Inclusive, você é mais detalhista aqui. Tomar cuidado para não bater em algo. Esbarrar. Esbarrar em algo. E eu vou dar mais riqueza ainda. Seja, galera, o segredo pro ChatGPT é você ser rico. Você ser rico em detalhes. Um homem de 65 anos, casado, com 3 filhos. Vamos lá. E vamos pedir para ele fazer isso. Olha isso, olha isso. Objeções não, né? Ou no mínimo 1.500 objeções. Ah, não. Tudo certo. Vamos lá.
Meu nome é Antônio, tenho 65 anos e a minha vida é uma dança. Olha só, é uma dança constante entre a escuridão e a luz. Sou casado com Maria, uma mulher incrível que tem sido meu porto seguro nos últimos anos. Temos 3 filhos, todos adultos agora, mas ainda sinto a responsabilidade de ser o pilar da família, mesmo com a minha visão comprometida. A cegueira gradualmente se instalou em minha vida como uma sombra persistente. Todo dia, meu ritual começa com a aplicação de colírios nos meus olhos. A sensação fria e momentânea alivia temporariamente, assegura a irritação causada pela perda de lágrimas naturais. É um lembrete constante de que, para enxergar um pouco do mundo ao meu redor, eu dependo das pequenas gotas de esperança. Olha isso, gente. Olha isso aqui, ó. Ah, que delícia. Meus óculos, companheiros inseparáveis, são uma extensão do meu ser. Cada manhã é como se eu acordasse em um novo mundo, enfrentando o desafio de limpar as lentes embaçadas pelo vapor da noite. Enquanto muitos começam um dia com uma visão clara, eu tenho que trabalhar para enxergar literalmente. O constante esfregar das lentes cria uma sensação de fragilidade, uma luta diária contra o inevitável desgaste da visão. Caminhar tornou-se uma jornada de cautela e ansiedade. Cada passo é meticulosamente calculado para evitar obstáculos invisíveis. O medo de esbarrar em algo ou alguém é constante. As sombras se transformaram em ameaças e a escuridão, antes serena, agora é um terreno instável. Há momentos em que eu não vou ler tudo isso não. É complicado. Não vou ler tudo isso não. Tô brincando, eu vou ler sim. A dependência dos outros tornou-se uma dura realidade. Maria, como com seu amor inabalável, tornou-se meus olhos em muitas situações. Uma mistura de gratidão e culpa permeia cada momento que preciso dela. A sensação de impotência cresce, pois ao mesmo tempo que agradeço por sua presença constante, desejo arduamente que recuperar a autonomia que a cegueira roubou de mim. A sociedade, muitas das vezes, não entende a complexidade da cegueira. As barreiras físicas são evidentes, mas as emocionais são igualmente avassaladoras. A falta de compreensão gera isolamento, uma sensação invisibilidade, opa, de invisibilidade que vai além da escuridão física. Ao longo dos anos, aprendi a enfrentar meus medos e desafiar as limitações impostas pela cegueira, mas como qualquer batalha, há dias em que a escuridão parece vencer. A incerteza do futuro, o medo de perder momentos importantes e a constante luta para ser visto e compreendido são as sombras que pairam sobre mim. E mesmo diante desse desafio constante, procuro a luz, seja na risada de meus netos, no toque caloroso da mão de Maria ou na música suave que preenche o vazio da escuridão. Busco a beleza que ainda posso perceber. Cada dia é um passo excitante em direção a uma nova forma de chegar ao mundo, não com os olhos, mas com o coração. Olha isso, galerinha. Olha isso. E ainda não acabamos por aí não, tem muita coisa. Tem muita coisa. As coisas engraçadas, mas também tristes que um homem, mulher, que sofre de cegueira poderia dizer sobre sua situação atual. Pronto, vamos lá. Olha só isso daqui, ó. Esse daqui, quem é o nome dele? Antônio tem 65 anos. Perfeito. As coisas engraçadas, mas também tristes que Antônio, de 65 anos, que sofre de cegueira, poderia dizer sobre sua situação atual. Exponha tudo, como se fosse a pessoa que fosse a pessoa que você mais confia em toda a sua vida. Ah, meu amigo, senta aqui. Tenho algo para te contar sobre essa minha dança constante entre a escuridão e a luz. Pessoal, eu tô lendo aqui, mas é para quem realmente quer. Se você não quer, tipo, ficar vendo, bota o vídeo em vezes dois aí e a gente vai passando rapidinho, tá bom? Mas eu sei que tem pessoas que têm curiosidade de saber o que o ChatGPT escreveu, então eu vou estar lendo para essas pessoas. Todo dia é um esforço hérculo, que eu não faço a mínima ideia do que é isso, só para abrir os olhos e encarar esse mundo borrado. Parece que eu tô dando oi para um embaçado eterno, uma espécie de filtro artístico da vida real, só que sem a parte artística, claro. Ah, é, os colírios, eu me sinto um jardim, sabe? Todo dia rego esses olhos secos com umas gotinhas mágicas. Às vezes eu brinco comigo mesmo, penso que sou um cientista maluco inventando poções para ver o melhor. Quem sabe um dia eu acerto a receita e recupero minha supervisão de volta, né? E os óculos, meu velho, eles são tipo meus melhores amigos, mas uns bem bagunceiros. Imagina acordar e ter que limpar seus amigos toda manhã só para conseguir ver o café que está na sua frente. É como começar o dia numa operação de limpeza de óculos. Deveria ter ganhado um certificado em limpeza de lentes pela quantidade de vezes já que já fiz isso. E as quedas? Caramba, você não imagina quantas coisas eu esbarrei. Às vezes sinto que tenho um radar embutido para detectar mesas, cadeiras e, claro, o canto daquela bendita mesinha de centro que parece mudar de lugar sempre que eu passo por ela. Parece até uma conspiração silenciosa. Mas tem aquelas coisas que me arrancam um sorriso no meio da escuridão. Meu amigo, quando os netos
me contam as suas travessuras, eu dou risada mesmo sem saber, mesmo sem ver. É como se eles pintassem quadros coloridos na minha mente com as histórias deles. E quando a Maria me guia pela mão, me sinto o comandante de uma expedição destemida, mas não vou mentir. Tem dias que a escuridão me abraça mais forte. Fico pensando nos rostos dos meus filhos, nos detalhes que não vejo mais. É um aperto no peito, uma saudade de visão que se perdeu. Às vezes me pego rindo e chorando ao mesmo tempo, uma verdadeira mistura de emoções. Sei lá, às vezes parece que a cegueira me deu um par de óculos especializados para enxergar o humor na tragédia da vida. Faço piadas comigo mesmo? Brinco que sou o ninja dos tropeções ou que a escuridão é só uma fase gótica do que eu tô passando. Afinal, se não dá para ver a vida claramente, a gente pelo menos tenta chegar ao lado engraçado dela, né? Mas olha, acho que é isso. Essa é a minha realidade, meu amigo. Às vezes é engraçada, às vezes triste, mas sempre cheia de surpresas. E pode acreditar que a escuridão não me impediu de encontrar as luzes e cores inesperadas por aí. Olha isso, gente. Olha isso. Não tem nem o que falar. Não tem o que falar para esse tipo de coisa, entendeu? Olha o tanto de riqueza que ele te entrega. E a gente vai continuar. Tudo isso daqui é seu. Literalmente você pode pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V, independente do nicho em que você esteja. Faça isso, beleza? Faça isso porque você vai ter uma coisa imensa de storytelling. Para você que não gosta de criar histórias, não se preocupa. O ChatGPT cria para você. E pronto. Já se livra de uma das coisas mais chatas que nós copywriters precisamos estar passando. Beleza? Como eu ia dizendo, literalmente você pode usar isso daqui para criar uma história. Mas vamos continuar, pessoal. Quais são as maiores soluções? Vamos tacar aqui. Quais são as maiores soluções que você já tentou para combater a cegueira? Opa. Quanto você gastou? Quais foram os resultados que teve? Me fale com a maior riqueza de detalhes possíveis. Bem, meu caro, vou te contar sobre a minha odisseia em busca da solução para essa escuridão que decidiu ser minha companheira. Prepare-se para um roteiro de tentativas, algumas tão improváveis que só podia rir delas. Consultas médicas infinitas. Ah, claro, a jornada começou pelos consultórios médicos. Fui em um oftalmologista, especialista em todos os cantos da cidade. Exames mais exames, olho por olho. Já perdi a conta de quantas vezes senti aquele sopro frio na retina. Gastei uma fortuna nisso, amigo, mas a única coisa que conseguiram diagnosticar foi cegueira, como se precisasse pagar alguém para me dizer isso. Ai, cara. Aí vieram os colírios, uns que prometiam regenerar córneas, outros que pareciam ter a fórmula secreta de visão perfeita, resultados, minhas economias foram direto pro ralo. Mano, não preciso nem falar aqui, pessoal. Se eu desse para ele, eu vou falar aqui, ó. Me fale isso com mais riqueza nos detalhes. Vamos lá. Passei por verdadeiro escrutínio ocular, como se meus olhos fossem a ser a estrela de um blockbuster oftalmológico. O preço disso? Uma quantia que, se fosse aplicada em uma reforma na minha casa, transformaria o lugar em uma mansão. O ChatGPT ele sabe ser cômico, pessoal. Isso claramente nós já percebemos. Mas vocês percebem como a riqueza de detalhes é uma coisa insuperável? Tipo, é incrível. Escreva uma horror story. Eu vou mostrar isso daqui pra vocês porque, cara, de cada um, isso daqui é incrível. Uma horror story, pra você que não sabe, pessoal, horror story é literalmente o pesadelo embutido da pior forma possível. E o ChatGPT ele sabe o que é isso. E olha o que eu falo. Escreva um horror story com a maior clareza possível, como foi o ápice do sofrimento com a cegueira. Escrevendo igual Steven George e John Benson. Ele sabe quem é Steven George e John Benson, pessoal. Só que eu falo, escrevendo igual os copywriters. Acho que é assim, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. No crepúsculo da minha visão, a escuridão se revelou como uma entidade insaciável, devorando lentamente a luz que um dia coloriu meu olho. Permita-me guiar você. Ele escreveu literalmente uma força narrada. Capítulo 1, capítulo 2. Entendeu como ele literalmente vai te dar o pesadelo vivo, a submersão na escuridão total, entre sombras e lamentos. Hoje permaneço em um mundo onde sombras dançam e a luz é apenas uma lembrança distante. A escuridão, agora minha aliada e inimiga, é testemunha silenciosa do ápice do sofrimento com a cegueira.
Neste pesadelo onde a luz se perdeu, restam apenas os lamentos de uma visão que foi irreversivelmente devorada pela escuridão. É triste. Acontece. Agora, explica pra mim, voltando na história do Antônio, como se eu fosse o que seria música para os ouvidos dele. O que seria a vida perfeita que ele tanto almeja? Me entregue com, no mínimo, 2.000 caracteres. A música para os ouvidos do Senhor Antônio era como um concerto de pássaros no início da manhã, cheia de melodias que seu coração. A vida perfeita na visão do Senhor seria como um jardim encantado. Tá, acho que ele não entendia muito a parte da música para os ouvidos. A vida perfeita na visão do Senhor Antônio seria como um jardim encantado, onde cada flor tem uma história para contar. Ele poderia caminhar por esse jardim, sentindo o perfume das flores e ouvindo o riso dos netos, que seriam como borboletas coloridas, alegrando seu coração. Antes da escuridão, a vida do Sr. Antônio era como um filme divertido, onde ele podia ver cada cena com detalhes. Agora, é como se ele estivesse assistindo a esse filme de olhos fechados, imaginando as histórias e sorrindo com as lembranças. Vocês percebem, pessoal, que isso daqui eu consigo tacar descendo a pessoa. Se você viu a aula de script do John Benson, tem um momento da Horror Story, é o momento onde, tipo, a gente tá chegando no momento que a pessoa fica depressiva, de tanto que a história tá triste, tá triste, tá triste, tá triste. Aí, pum, teve a reviravolta. Qual a reviravolta? O cara descobriu um mecanismo único que mudou a vida dele. Entendeu? Como seria a vida perfeita dele? O que seria a música para os ouvidos? Me mostre de forma detalhada como seria isso em primeira pessoa. Esse é um ponto muito importante. Pessoal, eu não coloquei primeira pessoa. Agora quero que narre. Pronto. Ele vai narrar como se fosse o Antônio falando dele mesmo. No mundo perfeito, a vida seria como um quadro cheio de cores radiantes, onde cada detalhe ganha vida. A música para os meus ouvidos seria como um concerto celestial, onde os pássaros seriam os músicos e suas melodias formariam uma sinfonia encantadora. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante a ser falada. Tem copies onde você geralmente não vai ser a pessoa contando a história, você vai ser uma pessoa que está contando a história de alguém. Nesse momento, você pode simplesmente trocar para fala em terceira pessoa. Porque você falando em terceira pessoa, você vai estar literalmente se colocando na posição de expert e a pessoa que está contando a história foi um cliente seu, que foi um case de sucesso, que testou o mecanismo que você descobriu e pronto. Entendeu? É só você fazer essa pequena mudança que você já vai ter entregue praticamente a copy nas suas mãos. Beleza? Vamos lá. Tese de marketing, pessoal. Tese de marketing. Miguel, você vai passar aqui a tese de marketing? Não, não vou passar aqui a tese de marketing. Por que não, pessoal? Porque você precisa ver a tese de marketing. Você realmente precisa ver a tese de marketing para conseguir executar ela no ChatGPT. Não adianta de nada eu falar a tese de marketing se você não sabe o que é tese de marketing e eu não vou explicar isso nessa aula, porque já tem uma aula falando em detalhes muito ricos cada passo para você estar construindo uma tese de marketing. E como você mesmo já viu essa parte de inputs, lembrando, pessoal, isso daqui é literalmente uma coisa que eu estou entregando na mão de vocês. Mas vocês perceberam que vocês podem fazer o de vocês? Vocês podem fazer inputs melhores do que esses que eu estou mostrando, simplesmente você sendo detalhista. Quanto mais detalhista você for para o chat GPT, mais ele vai te entregar algo da forma como você realmente quer. E vocês perceberam que eu, mesmo utilizando o 3.5, ele conseguiu sanar as nossas necessidades? Então, sim, o 4.0 é interessante? É, mas o 3.5 também vai te ajudar, ok? Então já saiba disso. Visto isso, a única dica que eu dou para você de teste de marketing, quais são as 5 melhores soluções para regular de forma natural e depois cite outras alternativas que você encontrou na internet. Eu vou só dar um gostinho, tá bom? Vou dar só um gostinho, eu vou iniciar aqui um novo chat
e pronto. Quais são as 5 melhores soluções para regular de forma natural? Eu vou utilizar até uma coisa que eu mesmo já fiz, que foi uma copy minha. A microbiota de pele. Evitar o uso excessivo de produtos de limpeza, agressivos para ajudar a preservar a barreira cutânea. Olha isso, barreira cutânea. Eu nem sei o que é isso, mas só por ser uma palavra difícil eu já sei que eu posso utilizar na minha tese. Probióticos tópicos, misericórdia. Pré-bióticos, óleos essenciais, daqui nem tanto. Evitar antibióticos tópicos desnecessários. Mano, olha isso daqui. Entende que eu já poderia utilizar isso daqui como mecanismos? Miguel, a microbiota de pele é um mecanismo? A microbiota de pele é o que eu vou utilizar para chegar no meu mecanismo único, pessoal. Na microbiota de pele da minha microprotein, que foi uma cópia que eu mesmo fiz, eu utilizei a microbiota de pele como uma justificativa para chegar no meu mecanismo único, que era nada mais nada menos que as superproteínas. As superproteínas, meu produto, que era o que fazia a microbiota de pele melhorar. Agora você entende que eu posso utilizar a microbiota de pele de novo, só que dessa vez falando de probióticos tópicos ao invés de falar de superproteínas? Pronto, eu já fiz uma outra roupagem, eu já estou mostrando o mecanismo de uma forma completamente diferente. Beleza? Esse daqui, pessoal, foi o ponto do chat GBT, que eu espero que vocês tenham gostado. Manda lá no direct do Miguel, que ele ama receber feedbacks. Sinceramente, eu amo mesmo, tá bom? Então mandem lá se vocês puderem. Ou mandem mesmo, porque, sinceramente, tá dando. Olha essa aula aqui tá do caramba, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quem aqui já viu a aula de tese de marketing sabe que eu já apresentei essa ferramenta, que é uma ferramenta de espionagem. E é muito simples você utilizar ela. Eu não vou mentir, é muito simples mesmo. Tanto que você clicando aqui, você já vai direto para a extensão, você baixa no seu navegador, beleza? E uma vez que você baixou no seu navegador, a gente já vai poder estar utilizando aqui essa parte aqui, ó, que é a biblioteca de anúncios do Facebook. E agora vamos lá. Vocês já estão vendo que aparece aqui embaixo, para mim, a ADS Sparrow, com o número 1, Enable Filter, tanã, tanã. Galera, vocês podem deixar assim, é certo. Se vocês quiserem esquecer isso daqui, vocês já podem esquecer. Não precisa mais falar de nada aqui. Por quê? Porque agora a gente vai se preocupar em literalmente... Opa, escolhi uma categoria, todos os anúncios, pronto. Agora a gente vai se preocupar literalmente em apenas pesquisar sobre os anúncios, dores nas costas. E vamos lá. Vocês verem como aqui funciona. Olha lá. Ah, encontrei um aqui. Ó, terapêutico. Vamos ver. 2 anúncios. Você vai perceber que conforme, pessoal, a gente vai descendo, ele vai melhorando. 13 anúncios. Olha isso daqui, ó. Não deixe que a dor e a rigidez nas articulações restringam o seu caminho. Faça a escolha de priorizar a sua saúde articular. Isso daqui, ó, ele vai mandar direto para o WhatsApp. Apenas 15 gotas por dia, alívio mesmo. Pronto. Isso daqui eu já sei que é um encapsulado. Esse cara aqui tá rodando encapsulado. Vamos ver um resumo disso daqui, ó. O cara tá escalando bonito. Escalando não diria, mas tá começando. 11 de novembro. Hoje é dia 12, eu acho. É 12. Que bom que o cara ainda não caiu. O cara já deve estar recebendo umas mensagens bacanas até então. Para WhatsApp. Vamos lá se eu consigo mostrar para vocês um que tá muito escalado aqui. Ó, se eu quiser, a extensão em si já vai fazer esse trabalho. Pronto, nem precisei. Já achei. Ah, esse daqui é de um produto. 29 anúncios. Essa moça subiu hoje. Então, eu não diria que está escalado ainda, porque o cara subiu literalmente hoje. Mas você percebe que a extensão, ela já mostra para você. E outra coisa, se eu aumentar para 12, 13, isso daqui, olha, ele vai voltar tudo. Ele vai começar a ele mesmo priorizar os anúncios. Ó, ele já achou um que está rodando a 15. Só que tem outro problema que eu vou falar para vocês dessa extensão, pessoal. É completamente normal que se você colocar 13, ela simplesmente não carregue mais anúncios. Por quê? Porque ele não somente tem que encontrar os anúncios, como ele também tem que fazer o filtro. E isso sobrecarrega o navegador, então você não consegue ver mais anúncios. Então eu indico que você deixe no 1 e aí você vai pesquisando um por um mesmo. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, emagrecer. Famoso nicho muito taxado. Vamos ver o que a gente encontra aqui.
quatro anúncios, seis anúncios, dois anúncios. Vamos ver se a gente encontra um que está escaladaço. Hum, não, não, não. 10 anúncios. Receba agora. Provavelmente isso daqui também é encapsulado. Se manda para o WhatsApp, você já tem 97% de certeza que é um encapsulado que a pessoa está vendendo. É uma estratégia muito boa e muito simples. Mandar para o encapsulado para vender. Opa, ó, esse cara aqui não está vendendo, mas é encapsulado também. Promoção imperdível. Encapsulado. Padrão de emagrecimento, né? Como eu já disse isso no começo da aula. Emagrecimento foi tão nichado que agora praticamente você só vai encontrar encapsulado para ele. Mas em suma, pessoal, é isso na parte de espionagem. É literalmente eu só estou mostrando aqui mais na prática mesmo como você poderia estar utilizando para estar vendo. Outra coisa é que eu no momento não sei um domínio que esteja sendo escalado, mas se você colocar aqui um domínio, literalmente um domínio, ó, para você ter uma ideia, vamos lá. Saiba mais, Ifto Talks. Vamos colocar aqui. Tá bom? Não era isso que eu queria. Pronto. Ele encontrou todos os anúncios que estão rodando com esse domínio. Olha só, esse domínio, e perceba que são páginas diferentes. Provavelmente são afiliados, afiliados do Lift Detox, que aí você já consegue identificar que eles estão rodando. Então, somente você colocar aqui já o domínio, você já consegue estar encontrando os anúncios que estão mandando para ele. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Nessa parte, pessoal, da prática em si, nós matamos daqui de pesquisa. Miguel, é só a parte de pesquisa que vai ter? Nessa aula, sim. Por quê? Porque a parte de pesquisa, como eu disse, como eu havia prometido, é a parte mais chata. Então, nada mais justo do que a gente minimizar ela ao máximo para que você, ainda em 4 dias, já consiga estar escrevendo uma VSL sem nem sequer ter problemas de pesquisa ou ter uma overdose de informação como antigamente. Beleza? Então, vamos para a parte de bônus. Miguel, o que temos de bônus? Cara, se você já assistiu a aula de transcrevendo uma VSL, você provavelmente talvez já teve ter tido alguns problemas com a certa IA que eu coloquei lá, porque ela realmente é uma IA, vamos dizer assim, muito utilizada. Então, o que eu preparei aqui? Transcrever a VSL, que literalmente é um site, esse Reshape, pessoal. Você faz uma conta aqui em literalmente 10 segundos. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Não sei se vocês vão entrar na... ele já entrou na minha. Tá bom. Mas olha só, você cria uma conta aqui, você vai ter 30 minutos. Ou seja, se uma VSL que você pegou tem menos de 30 minutos, ou vai até 30 minutos, você consegue transcrever ela. E uma vez que você transcreveu, olha como ela fica. Você vem editar com a IA. Olha só, ele vai explicar de maneira completamente quebrada. Tudo bonitinho. Ah, Miguel, mas e aí para fazer, vamos dizer assim, para eu formatar a VSL. Para você formatar a VSL, faz o seguinte: assiste a aula transcrevendo VSL, que também vai estar no izinho que eu vou estar colocando aqui, porque aí lá eu compartilho em um mapa mental também um código de programação que é público, que você pode estar utilizando, que eu mesmo fiz, que você consegue formatar uma VSL sem problemas nenhum, beleza? Mas lembre-se, utilize esse reshape agora de em diante para você estar transcrevendo VSLs. Beleza, Miguel? Já entendi, adorei, amei. O que é esse outro? Deixa eu sair daqui. Esse outro, galera, vamos lá. É muito simples. O que é um briefing de pesquisa? Curto, inclusive, do Steven. Steven George, pessoal, para quem não conhece, é um bilionário do marketing americano, marketing direto americano. E o que acontece? O briefing de pesquisa é onde você coloca quem é seu cliente, que atitudes ele tem, tranã, tranã, tranã. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você aqui coloca as informações para que você escreva a sua VSL, a sua copy. Eu, Miguel, não sou uma pessoa que utiliza muito briefings,
Porque eu tenho a minha forma de pensar e eu acredito que a minha forma de pensar ela se contradiz de muitas outras, entende? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muito pausado cada ponto e fazer uma análise certeira de cada um desses pontos, como lead, como tese, como mecanismo único. Taranã. As pessoas já vão mais direto no flow. Eu prefiro já deixar cada parte impecável. Agora vamos lá. Se você é uma pessoa que precisa seguir um passo a passo, que eu entendo que existem pessoas que precisam de passo a passo, esse script é ótimo porque, primeiro, ele é curto, você não vai precisar se abranger em tanta questão de informação, e ele em si já vai estar te dando como pode dizer, um certo domínio do nicho que você vai escrever. Tanto que esse briefing é do Steven no RMTC, que eu não vou lembrar agora, mas é Research Mechanism Briefing e eu não vou lembrar agora, é Conclusion. Literalmente, isso é um treinamento dele que ele vende a US$ 997. Isso daria 5 mil mais ou menos hoje em dia no Brasil. Então, é um briefing já validado pelo próprio Steven que você mesmo pode estar utilizando. Beleza? Pessoal, você que viu toda essa aula, você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado de verdade. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa eu trocar aqui para minha câmera aqui e vamos lá. Se você não teve acesso a esse mapa mental, basta literalmente você me mandar uma mensagem no direct que eu vou estar te mandando o link, caso você queira. E se você ainda não me segue lá no Instagram, que vira e mexe eu posto uns stories muito legais. É sério, são muito legais meus stories. Eu sei porque sou eu que faço. Então você vai estar pegando muito conhecimento de lá, beleza? Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde para você que está assistindo. Espero te ver aqui na próxima aula. Assiste as outras aulas, inclusive. E não esquece: estudou? Aplica. Estudou? Aplica. Porque isso daqui, pessoal, é rico. Então é isso. Um beijão. Falou!